Alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa, a aula de número 31. Vamos trabalhar sobre signos, letras e fonemas. Os objetivos da nossa aula são conceituar signo, significado e significante, associando com exemplos, compreender o que é letra e o que é fonema, fazendo a diferenciação. Interpretar o conto A Raposa e o Corvo, fazendo uma análise. Então vamos começar. O que vocês precisam para a aula? Lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Começando então com os signos. Aqui só para deixar claro, a gente não está falando dos signos, né, conforme as datas aí dos nascimentos, Capricórnio, Câncer, enfim. A gente está falando aqui na área da linguística, tá? Então, vivemos em um mundo onde existem plantas, árvores, casas, prédios, móveis, enfim, uma imensa quantidade de coisas. É impossível a gente listar tudo que há no mundo. Parte dessas já existiam desde sempre, pois vem da natureza. Já outras foram feitas devido à inteligência da humanidade. E a gente pode citar, então, o que já existia na natureza desde sempre? Questão de árvores, vegetação, animais, e o que passou a existir depois da humanidade, né? Com inteligência, com raciocínio humano, casas, prédios, ruas, então tudo isso nessa paisagem humanizada, ou seja, uma paisagem feita a partir da inteligência humana. Então, o modo como entendemos e interpretamos as coisas naturais e culturais está diretamente ligado aos signos que criamos sobre eles. Então, tudo aquilo que a gente conhece, que a gente sabe o que é, quando é dito uma palavra, a gente consegue criar uma imagem na nossa mente e consegue contextualizar isso. Então, se eu falo maçã para você, por exemplo, o que vem à tua cabeça? Alguns alunos podem imaginar uma maçã, né, perfeitamente ali, uma maçã vermelha, uma maçã verde, uma maçã pequena ou maior, uma maçã madura, uma maçã estragada, enfim. Então, cada um vai ter na sua mente como essa fruta estaria, tá? A gente sabe como ela é, mas cada um no seu próprio raciocínio vai conseguir imaginar, tá? E a gente não sabe como está na mente do indivíduo. Mesmo que eu descreva exatamente como é a minha maçã, com certeza ela não vai ficar na sua mente exatamente igual como eu estou falando, tá? Então, o significante e o significado. Nos signos linguísticos ocorre a junção do significante e do significado da palavra, formando um todo inseparável. Então, vamos compreender. O significado é o conceito e a ideia que cada pessoa tem sobre uma determinada palavra. Mesmo que seja padrão, mesmo que a gente saiba o que isso significa, também há palavras das quais elas podem ter um significado diferente. Por exemplo, eu coloquei aqui a palavra pai. Para alguns, a palavra pai pode ter um significado muito bom, porque a pessoa possui um pai que gosta muito. Para outros que não têm os seus pais ou que, enfim, né, de algum modo aí tem alguma decepção, por exemplo, com o seu pai, a palavra pai pode não ter um significado tão bom assim, tá? Então, esse é o significado, o conceito que a gente tem sobre as coisas e cada um vai ter um conceito diferente ou muito próximo do outro sobre essas coisas. Já o significante é como a mente reconhece esse som, ou seja, através da palavra propriamente dita. Então, o significante, ele está atrelado à palavra que eu estou emitindo. Vocês estão assistindo ao vídeo, estão conseguindo compreender o que eu estou falando, porque eu estou utilizando palavras das quais vocês já têm conhecimento. E se a gente trabalha com palavras que não têm o conhecimento, então a gente vai fazer uma associação com outras palavras, né? Então, eu não sei o que significa isso, mas a professora explicou que isso significa tal coisa. Então, eu vou conseguir compreender e criar aí um significado para isso. Então, agora vocês fechem os olhos, fiquem relaxados. Eu vou falar 4 palavras e cada um vai imaginar na sua mente sobre isso. Pode imaginar só uma delas, né? Digamos, eu vou falar uma palavra, pode imaginar só um desse elemento ou pode imaginar vários, tá? Cachorro. O que vem à tua mente se eu falo cachorro? Mãe, comida e água. Cada
Cada um pode abrir o olho, seu olho está fechado, tá? Cada um imaginou uma imagem diferente em sua mente. E a gente não sabe como está na mente de cada um, mesmo que cada um descreva. Pois através da palavra, cachorro, mãe, comida e água, que é o significante, você criou uma imagem sobre aquilo, que é o quê? Significado, tá? Então, significado e insignificante, eles são indissociáveis, eles sempre estão caminhando juntos, tá, pessoal? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, com certeza ninguém pensou exatamente como eu vou trazer aqui, tá? Cachorro, trouxe a imagem de um cachorro. E você, como foi a imagem do cachorro que você criou? Qual era a raça que ele tinha? Qual era a cor? Maior, menor? É o teu próprio cachorro ou era o cachorro que você tinha? Cada um tem o seu. Mãe, trouxe aqui uma imagem de mãe, né, com duas meninas, duas filhas. Então, você imaginou como? Você imaginou a sua própria mãe? Ou imaginou as mães da sua família? Ou imaginou a mãe de outra pessoa? Alguma imagem mental você teve sobre mãe. Comida, isso daqui é muito amplo, isso aqui é possibilidades infinitas, né? Que comida você imaginou? Talvez a comida que você comeu hoje, uma comida que você gosta ou que você não gosta tanto. Enfim, trouxe aqui algumas comidas, né? Um sushi, uma panqueca e uma torta. Pode ser que alguém imaginou alguma dessas também, tá? Então aqui comida é bastante amplo. Água também se torna amplo, porque a gente pode imaginar em diversas possibilidades. Você pode imaginar a água, né, uma cachoeira, o rio, o mar, a água parada. Você pode imaginar a água numa garrafinha, né, uma garrafinha com água que você está utilizando para estar tomando água, ou uma jarra com água, pode ser, uma gota d'água, pode ser também, tá? Então imagine o número de possibilidades. É claro que tudo isso que eu citei, você pode imaginar nesse momento tudo isso. Mas a ideia aqui era você imaginar essas 4 palavras, a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Ok, pessoal? Agora é sobre letras e fonemas. O fonema é a representação do som que uma letra tem. Já a letra é a representação gráfica, ou seja, escrita deste fonema. Então, assim, as nossas palavras, elas são compostas por sílabas, são compostas por letras. Cada letra vai possuir um som. A gente já trabalhou ali, inclusive, sobre dígrafos, por exemplo, encontro vocálico, consonantal, e a gente viu ali essa questão do fonema, que é o som que elas emitem. Então, as palavras, elas estão escritas, mas a gente pode reproduzir elas através do som nesse processo de alfabetização, nesse processo de leitura que vocês têm ali desde da pré-escola, que vocês estão aprendendo sobre letras, sobre os sons que essas letras. E se vocês analisarem, é um processo complicado, tá? Nós temos aí um alfabeto 26 letras para deduzir o som de cada letra. Depois colocar, juntar, né? Formar sílabas, compreender os dígrafos, saber o som que dá o LH, o NH, por exemplo. Então é um processo complicado, é um processo mais difícil, que demanda um certo tempo, mas que a gente consegue, né? Então, a palavra, um exemplo bem simples, tá? Casa, tá? Então, temos as letras. Quais letras de casa? Na sequência, C, A, S, A, tá? Soletrando. Então, as letras C, A, S, A, as quais são sinais gráficos, ou seja, quando eu digo sinal gráfico, eu digo sinal escrito, tá? Então, eu sei como se escreve a letra C, a letra S e a letra A. E que se eu colocar nessa sequência aqui, vai formar essa palavra. Ela segue uma sequenciação. Eu não posso embaralhar as letras, senão não vai acontecer o mesmo, tá? E quais são os sons que cada uma dessas letras vai emitir? A letra C, de casa, que som que ela emite? Som de K, som da letra K. A letra A emite o som de A. As vogais sempre vão emitir o som delas mesmas. A letra S, nesse caso, vai emitir o som do quê? De Z, casar, não caçar. E a letra A também, o som de A. Então, esses sons que as letras estão emitindo são os fonemas, tá? Então, conforme nos apropriarmos da leitura, fazemos a junção desses sinais, formando sílabas e palavras,
e a gente consegue, né, identificar ali o som e com isso a gente faz o processo aí de leitura que só traz benefícios para a nossa vida. Pessoal, então a partir desse conteúdo, eu trouxe para vocês uma fábula, talvez vocês conheçam, que é a Raposa e o Corvo. As fábulas são contos que trazem aí, geralmente eles trazem personagens, animais, dos quais têm atitudes humanas. E essas atitudes que eles têm, né, que são atitudes humanas, vão estar nos trazendo uma lição de moral. Então, essas atitudes fazem com que a gente repense sobre as nossas ações. Então, vamos ler essa fábula. A Raposa e o Corvo. Era um lindo dia ensolarado e um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um enorme pedaço de queijo no bico. Não muito longe dali, caminhava uma raposa. Ela estava desanimada porque estava com muita fome. Logo, a raposa avistou o corvo e resolveu elaborar um plano para se apossar do queijo. Olhou para o corvo e disse: "Que pássaro maravilhoso avisto nessa árvore! Que cores maravilhosas! Será que a sua voz também é tão estonteante? Se sim, com certeza irá se tornar o rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou muito animado e, para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro "cró". O que aconteceu então? O queijo veio a cair e a raposa o abocanhou depois e falou: "Estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência." Então essa é uma fábula bem interessante. O que acontece aqui, né? A raposa, ela tá jogando ali, como que a gente diz, conversa fiada ali para o corvo para conseguir se apossar do queijo. Mas o corvo nem pensou que a raposa poderia fazer isso. Ele queria mostrar que ele realmente tinha uma voz muito bela, né? Inclusive, olha o que ela falou aqui, que cores maravilhosas e tal. Não é meio o caso do corvo, né, gente? Então, assim, o que aconteceu? A raposa, a gente geralmente identifica a raposa nas fábulas como um animal extremamente inteligente. E nesse caso, né, realmente, ela foi muito inteligente e no final ela até debochou da raposa, né, do corvo. Estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Então, voz até teria, mas inteligência realmente não tem, né, porque deixou cair o pedaço de queijo. Agora vocês vão responder. Pode responder no caderno, pode responder aí na mente mesmo. Qual que é a moral dessa história? Qual foi o erro do corvo? Qual foi a ideia sábia da raposa? E qual o gênero textual apresentado? Ele é escrito em verso ou em prosa? Vocês lembram que é verso e o que é prosa? Lembrem lá. Então vamos fazer a correção. Muito bem. Qual que é a moral dessa história? Não dar atenção a amigos, entre aspas, né? Amigos falsos. Esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, porque às vezes os outros falam, né? Agradam demais ou agem de uma determinada forma e a pessoa, né, já acha que ela está sendo super amiga, mas na verdade pode ser que essa pessoa esteja querendo tirar uma determinada vantagem, que foi o caso da raposa, né? Ela queria aquele queijo, então como que ela vai fazer? Ela não vai conseguir subir e tirar o queijo do pássaro, então ela fez com que o pássaro abrisse o bico. Qual foi o erro do corvo, né? A falta de raciocínio do corvo? Deixar levar-se pelas bajulações da raposa. Então ele se deixou levar por essa conversa da raposa, né? Nem percebeu as más intenções dela. Qual foi a ideia sábia da raposa? Qual foi a ideia inteligente dela? De modo indireto, fazer com que o corvo soltasse o queijo. Por que de modo indireto? Porque ela não falou diretamente, solte o queijo. Porque se ela falasse isso, nem iria acontecer. Ela fez com que, né, por um outro motivo, o corvo abrisse o bico para soltar o queijo. E qual foi o gênero textual apresentado? Citei no início. Foi a fábula, tá? Que são essas histórias que trazem a lição de moral. É em verso ou em prosa? Obviamente é em prosa. O que é verso, o que é prosa? O verso é o que nós temos ali nos poemas, né? Que nós temos versinhos, né, pré-determinados ali. Então eu tenho uma linhazinha que termina e daí eu começo outra. Não importa o quanto de espaço eu ainda tenho na minha folha.
Já a prosa, o que acontece é quando o meu texto é escrito em parágrafos. Agora, liste 10 signos compostos no texto. Através dessa leitura, você irá escrever 10 palavras do texto e assimilar com os seus significados e com os seus significantes, tá? Então, anotem 10 palavras e imaginem, né? Pode ser a própria imagem que está aqui, mas provavelmente vocês vão ter outra imagem também. Vocês vão escrever 10 palavras que estejam nesse texto, vão lá nos slides ou voltem o vídeo para estar escrevendo as palavras e depois vocês vão analisar as letras dessas palavras e vão identificar os fonemas dessas letras, tá? Façam uma anotaçãozinha lá. Eu coloquei sugestões aqui para vocês, tá? São 10 palavras aleatórias que eu fiz, tá? Pode ser qualquer palavra que seja ali. Então, sugestões: raposa, corvo, queijo, galho, ensolarado, fome, pássaro, rei, voz e inteligência. Então, sobre a questão, né, do significante e significado, vocês cada um, né, imagina o seu, nas suas próprias palavras e nessas também. Sobre a questão de fonemas, então aqui a gente percebe raposa, o R com som de R, o A com A, enfim, o S não tem som de S, ele tem o som de Z, raposa. Sobre corvo, o C tem o som de K, né? O O de O, R, V e O também. De queijo, o que acontece aqui? Eu tenho um dígrafo, eu não falo queijo, eu falo queijo. Q e U são duas letrinhas, mas que formam o mesmo som. E as demais, cada uma conforme é, né? O E com som de E, J com som de J, enfim. Galho tem a mesma coisa, tá? O L e o H é um dígrafo, duas letrinhas, um mesmo som. Ensolarado, também cada letrinha vai ter o seu som conforme a letra aqui. O S tem som de S, não é ensolarado com som de Z, é ensolarado com som de S. Fome, mesma coisa, né? F com som de F, O com som de O, M com som de M e E com som de E. Pássaro também tem um dígrafo, o SS, tá? São duas letrinhas que produzem o mesmo som, som de S. Rei, também cada letrinha, cada uma tem o seu próprio fonema, R com som de R, E com som de E, I com som de I. Voz, notem que o O aqui ele tem um timbre aberto, não é voz, é voz. E o Z também som de Z. Mesma coisa a última, inteligência. Cada uma vai ter o seu próprio som, inclusive o C, inteligência, vai ter um som de C, um som de S. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Vocês agora vão realizar algumas atividades para intensificar o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!